Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Reforma em Teologia, a série sobre ocasionalismo, sobre a doutrina do ocasionalismo. Bem, neste vídeo vamos explorar uma doutrina um tanto quanto fascinante que reforça o conceito bíblico da doutrina da soberania absoluta de Deus, que seria o criacionismo contínuo. Veremos como essa ideia, defendida por grandes teólogos como Jonathan Edwards, nos mostra que Deus não apenas criou o universo no princípio, mas também o sustenta e governa em cada detalhe, a cada momento. Se você quer entender como isso se conecta ao ocasionalismo e ao plano soberano de Deus, fique conosco. Bom, a doutrina da criação contínua, também conhecida como criacionismo contínuo, é uma visão teológica que afirma que Deus não apenas criou o mundo no princípio, mas continua a criá-lo e sustentá-lo ativamente em cada momento. Essa perspectiva foi amplamente defendida por Jonathan Edwards e está profundamente alinhada ao ocasionalismo, pois reconhece que a existência e a ação de tudo o que há dependem exclusivamente de Deus. Sem o exercício constante da sua vontade e poder soberanos, toda a criação deixaria de existir instantaneamente. A ideia de criação contínua encontra suporte claro nas Escrituras. Então, vamos a alguns textos que comprovam essa doutrina. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Bom, poderíamos também citar Efésios capítulo 1, que diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Outro texto também, que vale a pena ser citado. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, ou nele. Colossenses 1:17. Atos, capítulo 17, versículo de número 28, vai nos dizer... Atos 17, capítulo 17, verso de número 28. Porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Jonathan Edwards, teólogo reformado do século XVIII,
foi um dos grandes defensores do criacionismo contínuo. Ele argumentava que a criação é uma manifestação da vontade de Deus em cada instante. Para ele, a existência é como a luz de uma lâmpada. Se a fonte for retirada, a luz desaparece instantaneamente. Edwards rejeitava a ideia de que as coisas podem existir ou operar independentemente de Deus. Tudo é causado por ele, de forma direta e imediata. Ele comparava corretamente a existência a uma série contínua de atos de criação divina, ocorrendo a cada instante, pela palavra do poder de Deus. A doutrina da criação contínua está intimamente ligada ao ocasionalismo, porque reforça o entendimento de que Deus é a única causa verdadeira. Fenômenos naturais, ações humanas e até a persistência dos objetos materiais dependem inteiramente da vontade divina. Como o ocasionalismo ensina, nenhuma criatura tem poder ou capacidade para se sustentar ou agir independentemente. Assim como um oleiro molda o barro, Deus molda e sustenta tudo o que há em cada momento. A criação contínua refuta qualquer visão naturalista que atribua a existência ou operação das coisas a leis impessoais ou inerentes à matéria. A criação contínua nos lembra que nossa própria existência é um dom de Deus, renovado a cada instante. Isso deve nos levar a uma postura de gratidão e humildade. Saber que Deus sustenta tudo nos dá a segurança de que Ele controla completamente nossas vidas e o universo. Como Deus age continuamente para sustentar tudo, nossa resposta deve ser uma adoração contínua e plena. A criação contínua, conforme defendida por Jonathan Edwards, destaca a soberania exaustiva e ativa de Deus sobre toda a criação. Não há um momento sequer em que Deus não esteja exercendo sua vontade soberana e poder causativo, sustentando tudo o que existe. Essa verdade não apenas reafirma a glória de Deus como Criador, mas também nos lembra que toda a criação depende dele de forma absoluta, glorificando-o em todos os aspectos. De acordo com a doutrina da criação contínua, a criação inicial feita por Deus não é um ato isolado no tempo, mas um ponto de partida do qual a ação contínua de Deus para manter a criação em existência. Para entender melhor isso, devemos distinguir entre os conceitos de criação ex nihilo, criação do nada, e criação contínua. Em Gênesis, vemos Deus criando o universo do nada, um ato único e intencional. Porém, a Bíblia nunca sugere que, após esse ato inicial, Deus tenha simplesmente largado o universo para seguir seu curso sem sua intervenção contínua. Em vez disso, a criação permanece dependente da vontade e ação de Deus em cada momento. A criação não é um evento finito no passado, mas um processo contínuo em que Deus constantemente sustenta tudo o que existe. Em Colossenses 1,17, vemos que nele todas as coisas subsistem, implicando que sem o poder sustentador de Deus, tudo deixaria de existir. A providência divina está diretamente ligada à criação contínua. A providência não se limita a um gerenciamento passivo das coisas criadas,
mas envolve a ação ativa de Deus em manter, direcionar e governar a criação de forma contínua. Jonathan Edwards frequentemente associava a providência de Deus à sua constante ação criativa e sustentadora. A ordem natural do universo não é independente de Deus. As leis naturais, como as conhecemos, são manifestações da vontade contínua de Deus. Por exemplo, a gravidade, a força nuclear, a atração dos corpos celestes. Tudo isso é sustentado por Deus a cada momento. Não apenas os processos naturais são sustentados por Deus, mas também os eventos que chamamos de milagres. A doutrina da criação contínua implica que Deus não é apenas o criador de leis, mas também o interveniente ativo nas circunstâncias sobrenaturais. Deus age diretamente sobre a criação de modo que podemos ver sua mão nos eventos extraordinários, sem que as leis da natureza deixem de ser sustentadas por ele. É fundamental entender que a criação contínua não se limita ao funcionamento das grandes esferas do universo, mas se aplica a cada detalhe minucioso da criação. Isso nos leva a refletir sobre nossa vida cotidiana. Nossa própria vida, nosso corpo, mente e espírito dependem da ação contínua de Deus. Cada respiração que tomamos, cada batimento cardíaco, a ordem biológica e as funções do organismo não são autossuficientes, mas são sustentadas pela ação providente de Deus. Deus é o único ser independente ou autossuficiente. Ele existe por si mesmo. Se Deus retirasse seu poder sustentador, tudo se desintegraria. Essa visão de criação contínua nos chama à humildade, pois somos completamente dependentes de Deus para a nossa existência e tudo o que acontece ao nosso redor. O ocasionalismo acertadamente postula que Deus é a causa direta de todos os eventos que ocorrem, não sendo agentes ou causas independentes responsáveis pelas ações no mundo. O criacionismo contínuo é um suporte natural para essa visão, pois se Deus sustenta toda a criação, ele também é a causa de todas as interações dentro dela. Não existe qualquer causa natural ou ação autônoma na criação. Mesmo que o ser humano ou outras criaturas desempenhem ações, essas ações são causadas, sustentadas e determinadas por Deus em sua providência. Nenhuma causa secundária pode operar sem a ação sem a ação ou controle de Deus, sem a operação de Deus. A mesma verdade se aplica à moralidade. Como Deus mantém o universo físico, ele também mantém a ordem moral. A moralidade não existe fora de Deus. O que entendemos como bem ou mal está em conformidade com a vontade soberana de Deus, que age para sustentar a ordem moral e determinar o curso dos eventos de acordo com seus propósitos. Somente a vontade de Deus define todas as coisas, incluindo o bem e o mal. A doutrina do criacionismo contínuo nos leva a refletir sobre a totalidade da soberania de Deus. Não há áreas em que a soberania de Deus se suspende. Sua criação não corre sozinha, é mantida ativamente por ele. O criacionismo contínuo também rejeita qualquer forma de dualismo, que sugere que Deus criou o mundo e então o deixou à deriva, governado por forças impessoais ou autossuficientes. A criação
em todos os seus aspectos, é governada diretamente por Deus. Essa visão teológica reforça a ideia de que tudo que acontece, inclusive nossas orações, depende da ação de Deus. Ele não apenas governa o mundo, mas se envolve de maneira pessoal e contínua com cada aspecto de nossa vida. O criacionismo contínuo, conforme exposto por Jonathan Edwards, é uma doutrina que afirma que Deus não apenas criou o universo, mas continua a sustentá-lo e governá-lo em cada instante. E isso corrobora perfeitamente, está em plena harmonia com o ocasionalismo, que nos ensina que Deus é a causa direta de todos os eventos que ocorrem, de todas as coisas que existem. E tudo depende da ação contínua de Deus, conforme sua vontade, soberana, absoluta, eterna, imutável, infalível e independente. Ao compreender a criação contínua, somos lembrados de nossa total dependência de Deus, tanto para a nossa existência, quanto para o funcionamento de todo o universo. Esse entendimento deve nos levar à humildade, adoração e confiança na soberania de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Essa abordagem nos chama a viver conscientes de que nada acontece por acaso ou por forças autônomas, mas tudo está sob o controle absoluto de Deus, que age de forma providente e soberana. Neste vídeo, vimos que a criação contínua nos revela um Deus que não apenas iniciou a existência, mas que mantém e governa tudo que existe. Isso nos lembra de nossa total dependência dele e de sua soberania em cada aspecto da realidade. Que essa verdade nos leve a confiar mais no Senhor, reconhecer sua glória em tudo e viver para sua honra. Se você foi edificado por esse conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Obrigado pela atenção, por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.